Escondido dentro da nossa história compartilhada, há um enigma misterioso, uma história secreta que foi ignorada pelos especialistas convencionais. Esse enigma é a história de Enoque, o ancestral antigo, cujas contas no livro de Enoque revelam um passado oculto, ligando os destinos dos seres humanos e dos seres extraterrestres. E se a história que nos ensinaram por tanto tempo for apenas uma fração da verdade? Ao mergulharmos nessa história misteriosa, descobrimos revelações surpreendentes, considerando a possibilidade de que os eventos no livro de Enoque não foram apenas mitos, mas evidências dos encontros de nossos ancestrais com seres celestiais. O que Enoque tentava nos dizer? Tentaremos descobrir juntos no vídeo de hoje. Nossa percepção da civilização humana tem sido moldada há muito tempo pelas narrativas dos poderes dominantes e seus legados. Passamos a aceitar uma progressão linear do desenvolvimento humano, de caçadores-coletores primitivos para sociedades sofisticadas que constroem monumentos, elaboram calendários e pintam os primeiros registros escritos, dando origem ao mundo moderno em que vivemos hoje. Consideramo-nos herdeiros dessa linhagem intelectual, orgulhosos e confiantes em nosso entendimento do passado. Mas e se houver mais sob a superfície? E se lendas de deuses, anjos, gigantes e cataclismos transmitidas através dos tempos não fossem meramente alegóricas, mas contivessem verdades muito mais profundas do que jamais imaginamos? E se esses antigos contos ocultassem segredos que definissem nosso entendimento do mundo? Ao nos aprofundarmos nos anais da história, uma narrativa alternativa começa a surgir, desafiando a ordem estabelecida e estilhaçando os fundamentos de nosso conhecimento. Essa narrativa oculta foi suprimida, negligenciada ou ignorada por tempo demais. Mas agora chegou a hora de desenterrar os segredos do nosso passado enigmático. A história começa em 1947, quando um pastor beduíno chamado Muhammad Ed-Ibn estava procurando uma cabra perdida perto de Qumran, na margem noroeste do Mar Morto. Ele acidentalmente encontrou uma caverna que continha grandes jarros de argila. Para sua surpresa, dentro dos jarros havia pergaminhos e papiros enrolados em linho. O pastor e seus companheiros coletaram os pergaminhos, sem conhecer a importância histórica deles, e os venderam para um negociante de antiguidades em Belém. A notícia da descoberta eventualmente chegou aos estudiosos, que reconheceram a importância dos pergaminhos e começaram os esforços para adquiri-los e estudá-los. Escavações lideradas por arqueólogos foram conduzidas na área de Qumran, revelando uma série de cavernas que continham pergaminhos adicionais e fragmentos, resultando na descoberta de cerca de 900 manuscritos. Esses antigos pergaminhos ficaram conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. Eles contêm uma coleção de textos, como manuscritos bíblicos, obras apócrifas e documentos relacionados às crenças e práticas de uma seita judaica, provavelmente os essênios. Notavelmente, entre esses manuscritos estava um texto religioso não canônico misterioso que havia sido esquecido pela civilização humana. Este texto, conhecido como o Livro de Enoque, oferece uma perspectiva fascinante sobre a relação entre a humanidade e os reinos sobrenaturais, incluindo descrições detalhadas de anjos, demônios e eventos apocalípticos. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto e do Livro de Enoque desafiou o nosso entendimento da história e oferece uma visão sobre as crenças espirituais e místicas dos povos antigos. Isso nos lembra que sempre há mais para aprender e descobrir sobre nosso passado e o papel que as crenças sobrenaturais desempenharam na formação de nosso entendimento do mundo. Então, quem é Enoque e por que ele é importante? Enoque é uma figura bíblica mencionada na Bíblia hebraica, especificamente no livro de Gênesis. Sua história é bastante breve na Bíblia, mas se torna mais elaborada em textos posteriores, como o livro de Enoque. O livro de Enoque é composto por 5 livros: o livro dos vigilantes, o livro
dos Parábolas, o livro astronômico, o livro das visões de sonhos e os apóstolos de Enoque, contendo cerca de 100 capítulos no total. Esses capítulos contam a história de Enoque, o sétimo patriarca, no livro de Gênesis. No entanto, o livro de Enoque oferece uma perspectiva diferente sobre os eventos que levaram ao grande dilúvio, uma história diferente da bíblica. De acordo com a Bíblia, Gênesis 5, versículos 18 a 24, Enoque era filho de Jared e pai de Matusalém, tornando-o o bisavô de Noé. Ele viveu no período antediluviano, antes do grande dilúvio. A Bíblia afirma que Enoque andava com Deus, o que sugere uma relação próxima entre Enoque e Deus. Ao contrário de outras figuras bíblicas que viveram vidas excepcionalmente longas, disse que Enoque viveu apenas 365 anos. A Bíblia então diz: Enoque andava com Deus, depois ele não mais foi visto porque Deus o levou. O livro de Enoque, como um texto apócrifo, expande a conta bíblica e fornece mais detalhes sobre a vida e experiências de Enoque. Enoque é retratado como um homem justo que recebe revelações divinas e é concedido acesso aos reinos celestiais. Ele é mostrado os mistérios da criação, o funcionamento dos corpos celestes e o destino final da humanidade. Enoque também aprende sobre os vigilantes, os anjos caídos que desobedeceram a Deus e causaram corrupção na terra. Enoque atua como intermediário entre os anjos caídos e Deus, entregando mensagens de julgamento e transmitindo o apelo dos anjos por perdão. No entanto, seus apelos são negados e eles são condenados à punição. Ao longo de suas jornadas celestiais, Enoque encontra vários seres celestiais, incluindo os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, que lhe fornecem conhecimento e orientação adicionais. O livro de Enoque descreve várias jornadas que Enoque empreendeu, guiado pelos vigilantes. Essas jornadas o levaram a reinos outros mundos que definiram o conhecimento e o entendimento da época. Essas jornadas foram meramente simbólicas, ou é possível que Enoque realmente tenha visitado outros planetas ou dimensões com a ajuda de tecnologia alienígena avançada? Em textos místicos judaicos posteriores, Enoque é finalmente transformado no anjo Metatron. Nestas contas, Enoque é levado ao céu, onde ele passa por uma metamorfose e se torna um poderoso ser angelical, servindo como escriba celestial e um intermediário entre Deus e a humanidade. O livro de Enoque, originalmente escrito na antiga língua semítica de Ge'ez, não é uma obra única. Mas, assim como a Bíblia, é um trabalho composto feito de seções distintas que provavelmente foram compostas em diferentes tempos e por diferentes autores. Cada seção tem seus próprios temas e mensagens, como julgamento divino, a relação entre humanos e seres sobrenaturais e a importância de manter a ordem cósmica e moral. No entanto, elas também estão interconectadas de várias maneiras. De acordo com uma das primeiras lendas relacionadas a Enoque, ele estabeleceu o conhecimento da astronomia e da cosmografia e foi responsável pela criação do calendário solar. Este conhecimento é dado no livro astronômico, também chamado de Livro dos Luminares Celestiais, que contém descrições detalhadas dos movimentos dos corpos celestes e sua relação com o calendário. Ele reflete uma mistura de cosmologia antiga, astronomia e especulação religiosa. O livro astronômico enfatiza a ordem e harmonia do universo como uma manifestação da sabedoria divina e oferece orientação sobre a observância adequada dos tempos sagrados. No livro de Enoque inteiro, os anjos desempenham um papel significativo e são retratados de maneira mais detalhada e elaborada do que em muitos outros textos religiosos. Existem dois tipos de anjos descritos por Enoque, os arcanjos e os vigilantes. Os arcanjos são retratados como servos leais de Deus que executam o julgamento divino e mantêm a ordem cósmica.
Alguns dos principais arcanjos mencionados no livro de Enoque